vai aparecer uma mensagem aí para vocês aceitarem a gravação. Então, continuando aqui, falamos dos padrões impostos pela sociedade, né? Aí hoje, o que nós enfrentamos também? Nós enfrentamos aqui, muitas de nós, né, algumas questões que nós percebemos com as redes sociais. Hoje, muitas pessoas são refém das redes sociais, porque nas redes todo mundo é feliz, todo mundo é pleno, todo mundo transmite, né, aquela sensação de que está tudo bem. E aí, muitas vezes, nós olhamos para as imagens, para as fotos, para os vídeos, e muitas vezes nos sentimos inferiores. E aí eu acabo adotando alguns padrões que nem são importantes, às vezes nem me satisfazem, que fogem da minha essência, que para mim não fazem sentido, para pertencer. E aqui, qual que é o convite que eu quero fazer para vocês? Observem quantas vezes que eu vou usar a palavra pertencer, porque essa necessidade de pertencimento, muitas vezes, é o que nos leva a ter alguns comportamentos de aceitação, de não saber dizer não, para a gente conseguir, né, se encaixar nos ambientes, tá? Então, observem aqui esse pertencimento que eu vou falar. Então, aqui falamos de padrões, falamos de crenças, mas eu vou conduzir uma vivência de constelação familiar. Então, o que é constelação familiar? Vocês já ouviram falar? Coloquem aí um joinha, ou se por acaso alguém nunca ouviu falar, eu vou pedir para colocar aqui no chat para eu saber, tá? Se tem alguém que nunca ouviu falar em constelação familiar. Acho que todas aqui, pelo menos a maioria que conhece. Tem gente que está entrando agora. Marina, seja bem-vinda também. Então, vamos lá. Então, eu vou só relembrar, tá? Já que vocês conhecem. Constelação familiar é uma metodologia terapêutica que nos ajuda a revelar algumas dinâmicas ocultas que existem no nosso sistema familiar. Mas ajuda a gente... Hein? Alguém está me chamando? A Karina? Oi, Karina. Meu nome tá errado aí, sabe? Tá no nome da minha filha, mas é Adriana, tá? Ah, tudo bem, Adriana? Não tô conseguindo trocar. Eu tava tentando. Bem, sem problemas. Eu tava tentando, acho que ela fez o cadastro. Da sua filha? Tá no nome da minha filha, só que eu não sabia, né? Na hora que eu entrei no Meet. Você é a amiga da Isa. Isso, tá? Seja bem-vinda, viu, Dri? Obrigada. Feliz que você está aqui também. Obrigada, viu, por ter avisado. Então, vamos lá. A constelação familiar, ela nos ajuda a identificar algumas dinâmicas ocultas no nosso sistema familiar. Nosso sistema familiar, né, é a nossa família biológica, tá? A nossa família de origem. Mas ajuda também a gente a identificar algumas dinâmicas ocultas no coletivo. Isso faz com que nós possamos identificar possíveis bloqueios e alguns padrões, né, que nós adotamos muitas vezes sem perceber. E aí, quando nós usamos essa metodologia, identificamos e trazemos consciência desses bloqueios e desses padrões, nós conseguimos transformar esses padrões. Então, eu ganho a consciência e eu consigo usar a técnica para colocar tudo isso no lugar. E quais são as ordens da constelação familiar? Existem 3 ordens que são, né, que norteiam a constelação familiar. A primeira delas é a da hierarquia. Então, cada uma de nós aqui, todas as pessoas têm um lugar no sistema familiar. Por exemplo, eu sou a primeira filha, né, do casamento dos meus pais. Aí vem o meu irmão, veio depois de mim, ele é o segundo filho. Então, é a ordem dos irmãos, mas é também a ordem hierárquica. Quem veio antes? Os meus pais. Depois veio quem? O relacionamento deles, para que eu nascesse. O que acontece? Quando nós saímos desse lugar de uma forma inconsciente, eu entro numa desordem, e aí eu gero bloqueios em algumas áreas da minha vida, tá? Vou dar um exemplo. Se eu julgo muito os meus pais, eu acabo invertendo o papel.
E aí eu acabo ficando no lugar de mãe dos meus pais. Eu saí do meu lugar de filha. Se eu sair do meu lugar de filha, eu saí do meu lugar no mundo. Então, inconscientemente, isso gera bloqueios, tá? Tem vários exemplos, mas a gente não tem tempo de citar aqui, mas depois eu posso esclarecer para quem tiver mais interesse. A outra ordem da constelação familiar é o equilíbrio entre dar e receber. Então, como que funciona? Nas nossas relações, a gente tem que cuidar desse equilíbrio. Se eu dou muito, se eu me esforço muito em agradar o outro, eu entro em desequilíbrio e o outro se sente em dívida. E quando o outro se sente em dívida, é muito provável que ele se afaste. Por quê? Porque gera uma sensação de que eu estou recebendo demais. Então, nas relações, temos que ter esse cuidado. Isso causa desordem, às vezes nos traz problemas, inclusive de relacionamento afetivo. E aí temos a terceira ordem, que é a do pertencimento. Novamente, eu estou falando em pertencer, né? Então, todos nós temos o direito de pertencer ao sistema familiar. Só que muitas vezes, os familiares, os ancestrais, eles são excluídos. Por quê? Porque são aqueles casos que ninguém gosta de falar. Os suicídios que acontecem, os assassinos, às vezes os abortos, ou às vezes aquele familiar que fugiu, que abandonou a família e ninguém gosta de falar, um drogado, um viciado, são os excluídos. O que acontece? Quando alguém do nosso sistema familiar é excluído, outra pessoa pode ocupar de uma forma inconsciente esse lugar, para dar lugar para ele. Ou seja, às vezes nós ocupamos lugares por amor a esses ancestrais que a gente nem sabe que talvez foram excluídos e eu saio do meu lugar. Essas três ordens, né, elas causam bloqueios se elas entram em desordem. E a constelação familiar nos ajuda a colocar, a identificar e a organizar tudo isso. Um ponto importante para quem está começando a ter contato com constelação familiar, tá? Algumas pessoas acham que tem a ver com religião. Não tem nada a ver com religião. Aqui nós estamos falando de campo sistêmico, tá? Então, não tem nenhuma religião. A Cris levantou a mão. Cris, você quer fazer algum comentário? Foi sem querer, tá? Ah, então tá jóia. Desculpa. Mas fica tranquila. Eu demorei para ver, falei, às vezes eu saio aqui, estou olhando o geral, eu acabo não reparando nas mãozinhas. Bom, falamos do quê? Falamos de crenças, falamos de bloqueios, falamos das desordens, né? Por que essas desordens acontecem no nosso campo de família, na nossa ancestralidade? Porque nós repetimos padrões de forma inconsciente com o objetivo de pertencer. Quando nós chegamos no mundo, quando nós nascemos, o nosso grande objetivo é pertencer. Pertencer à família, pertencer à sociedade, pertencer nos relacionamentos e nos grupos. Só que esse desejo, muitas vezes, faz com que a gente não consiga exercer o nosso verdadeiro eu. Por quê? Porque para pertencer, eu acabo fazendo de tudo e me anulando. E muitas vezes a origem desses bloqueios está na repetição de padrões familiares de forma inconsciente. Então, é por isso que eu vou adotar essa técnica de constelação aqui conosco. Vou dar exemplos de repetição de padrão, tá? Que são muitas vezes invisíveis para nós. Mas tem um que é comum, que é a escassez financeira. Então, inconscientemente, nós achamos que se formos mais prósperos financeiramente que os nossos pais, nós vamos deixar de fazer parte. E aí vem um sentimento inconsciente de culpa. O que eu faço? Bloqueio a prosperidade. Não deixo chegar. Não chega trabalho, não chega dinheiro, não chega sucesso. Tá? Por quê? Se eu for melhor que os meus pais, é como se eu não pudesse. Mas isso não é consciente. A gente percebe isso com bastante terapia, com bastante profundidade. Outro exemplo, minha mãe não foi feliz no casamento, aí eu julgo, né? Só que de forma inconsciente eu repito aquele padrão. Eu atraio relacionamentos de pessoas tóxicas ou de pessoas indisponíveis, ou nem atraio relacionamento, porque eu acho que ela foi tão infeliz que eu bloqueio para relacionamento.
Aí tem outro exemplo. Ancestralidade tem histórico de traição, é bastante comum. O que acontece? Repetição de relacionamentos no mesmo padrão. E doença também pode acontecer, né? Então, tem lá a avó, a bisavó, a tataravó, tiveram algum tipo de doença. Para pertencer de uma forma inconsciente, eu desenvolvo aquela doença, porque aí eu faço parte. Ou seja, nós repetimos padrões positivos também, né? Por amor, para pertencer. Só que muitas vezes nós repetimos padrões que são nocivos, que não são saudáveis para pertencer. E esse é o ponto de atenção. Tá? Vou trazer aqui outro exemplo que me veio agora. As mulheres da família têm histórico de dependência emocional. O que acontece? Eu fico com dificuldade de falar não, aceito tudo. Por quê? Porque eu não quero repetir, né, aquele padrão, mas eu fico com tanto medo de repetir que sem perceber eu faço. Ou eu vou para extremos. Se eu tenho uma ancestral, uma mãe, uma avó que era muito submissa, eu fico indignada com aquilo que eu vou fazer. Para honrar, eu vou para o outro extremo. Então, eu nego a minha energia feminina, por quê? Aí eu quero dar conta de tudo, eu quero resolver tudo sozinha, para não ser submissa, para não depender, e eu fico com aquela postura autoritária, e acabo tendo problemas de relacionamento e afastando as pessoas. Vocês acham que faz sentido isso? Sim? Sim. Totalmente. Faz. Vocês conseguem identificar padrões, assim, que talvez vocês estejam carregando? Caramba. Ai, caramba. Ai, caramba, caramba. O que eu fiz aqui? Caramba, eu mexi aqui. No celular, às vezes, os botõezinhos aí ficam meio confusos, né, meninas? Mas, assim, importante que esteja claro, porque a gente vai trabalhar agora na técnica esses possíveis... Ai, cara, como é que eu faço? Pode falar, Ildete, fique à vontade. Na verdade, é só a confirmação mesmo, né, de como mexe com a gente isso, né, de pertencer. Ai, não queria pertencer, mas tem sim muito pertencimento nisso. Exato, né? Esse desejo, né? A gente tem o desejo de fazer parte e acaba muitas vezes se anulando para pertencer. E muitas vezes a gente bloqueia também prosperidade, bloqueia sucesso. Por quê? Porque para me defender, o que eu faço? Eu crio barreiras, eu crio escudos emocionais. E aí, para não sofrer, eu não atraio. Para não perder dinheiro, eu não ganho. Percebam? Para não ficar sozinha, eu não me relaciono, porque eu tenho medo de ficar sozinha. Então, eu não consigo atrair relacionamentos saudáveis. Eu atraio relacionamentos de pessoas que não assumem um relacionamento. Alguém levantou a mão aqui. Quem foi? Ildete. Já falou, né? Mais alguém? Baixou? Eu não consigo ver todo mundo na tela, só vejo, não sei se vocês veem, mas minha tela está pequenininha aqui. Eu vejo só algumas pessoas, mas vamos lá. Vamos dar continuidade, então, aqui, né? Agora eu vou conduzir a técnica de constelação sistêmica, tá? Então, é uma vivência em grupo. O objetivo dessa vivência é que nós possamos juntas identificar padrões ancestrais coletivos que estejam afetando o nosso poder feminino. E aí, juntas, né, nós vamos trabalhar para desbloquear essas limitações. Qual que é a importância da vivência coletiva de uma constelação familiar? Ela cria um ambiente de cura através da interação entre a gente, tá? Deu certo aí, Eli? Deu certo? Foi aí? Deu, né? Então, eu vi que você saiu e voltou. Então, a vivência coletiva, ela permite, né, que nós aqui do grupo possamos nos apoiar, tá? De uma forma energética, de uma forma através de pensamento, para a gente conseguir realizar aqui essa transformação. O que eu fiz aqui? Oi, Eli, você está com o microfone aberto, você quer ajuda?
Eu, É. eu não sei o que eu fiz aqui que eu me perdi. É. E eu tô no celular, e no celular eu não tô acostumada. Vocês não Tem... estão me vendo, né? Agora Não, tá. Pronto, estávamos. consegui. Estávamos te vendo. Desculpa. Tá, Eu tô com 2 telas aqui, tá? Por isso que eu tô olhando para o lado, para eu conseguir ver todas vocês. Senão não tá, consigo. consegui voltar. Voltou? Deu certo? Deu. Tá, Não Jó? vou mexer mais em nada. Então vamos lá. Nós vamos fazer um trabalho aqui, né? Uma prática de uma maneira simbólica, energética, para proporcionar aqui essa experiência de libertação, de liberação de bloqueios, e isso vai atuar no nível subconsciente da nossa mente, tá? Então, reverbera nos próximos dias, nas próximas semanas. A cura do feminino aqui, ela não acontece de forma isolada. Por quê? Porque nós estamos conectadas não só à nossa ancestralidade, mas também a um sistema muito maior de mulheres, né? Na verdade, de pessoas, mas aqui a gente está tratando um tema de poder feminino, então eu vou dizer que é um sistema de mulheres que compartilham uma história muito similar à nossa e que passa de geração para geração. Só que não é só de geração para geração, vocês já devem ter ouvido falar de inconsciente coletivo. Então, muitas vezes nós trazemos isso também por esse inconsciente coletivo, então quando trabalhamos juntas, nós conseguimos transformar, né, parte aqui desse coletivo. Então, como vai funcionar? Eu vou conduzir uma meditação guiada, vou pedir para vocês ficarem numa posição confortável a partir de agora, se possível, né, deixem as câmeras abertas. Aqui a ideia não é que ninguém fique olhando ninguém, mas para mim é importante olhar para vocês, tá? Então, quem puder pode deixar, quem não puder não tem problema. Vou pedir para vocês fecharem os olhos e começarem com uma respiração mais profunda. Então, fiquem numa posição confortável e vocês vão repetir 3 vezes uma respiração bem profunda. Quem trabalha comigo, né, nas terapias já sabe como já pode começar. Para quem está fazendo pela primeira vez, vocês vão inspirar pelo nariz, vão segurar o ar o máximo que aguentar. E quando não aguentar mais, vai soltar o ar pela boca, fazendo barulho, e esvaziando os pulmões completamente, tá? Então, inspira, segura e solta. Façam essa respiração por 3 vezes. Quem está entrando agora, seja bem-vinda. Nós estamos iniciando a prática, então pode buscar uma posição confortável. E nós estamos fazendo 3 respirações profundas, inspirando pelo nariz, segurando o ar o máximo que aguentar, e a hora que não aguenta mais, esvazia os pulmões, soltando o ar pela boca. Enquanto você respira, você vai dando um comando para sua mente, para começar a focar sua atenção na minha voz e na tua respiração. Você vai se sentindo mais relaxada. Em algum momento da nossa prática, eu vou pedir para vocês abrirem os olhos e digitarem uma palavra no chat, tá? Então, quem não tem muita familiaridade com o chat, pode dar uma olhadinha, mas se não conseguir digitar, não vai fazer diferença. Então, eu não quero que isso disperse vocês, tá bom? O importante é que vocês saibam como é que vai funcionar, mas não vai comprometer se alguém não achar o botão, não vai comprometer. Então, a partir de agora, foquem a atenção na respiração, na minha voz, nas minhas instruções e usem a imaginação. Vocês podem agora dar um comando mental para que cada uma se conecte com todas as mulheres que estão aqui nesse grupo. Vejam bem, nós estamos aqui em 27 mulheres que estão dedicando um tempo das suas vidas para cura, para liberar bloqueios, para se conectarem umas com as outras. E esse é um movimento bem bonito e bem importante. Então, como que vai funcionar?
eu vou pedir para vocês imaginarem que nós estamos todas sentadas em círculo, num grande círculo. Nós aqui estamos em 27 mulheres, todas em círculo, e é um local lindo. É um local na natureza. Tem árvores, tem grama. Vocês escutam o barulho dos pássaros. É só imaginar, pode usar a imaginação. Talvez um lugar parecido com uma floresta, mas é uma floresta mais aberta. Com toda, a gente pode sentir a energia da terra. Nós nos conectamos com a energia da terra. Quem quiser e quem gostar, pode se imaginar que nesse círculo está sentada no chão mesmo. Ou pode imaginar um banquinho de madeira, uma cadeira confortável, mas estamos num círculo. Talvez você possa imaginar que tenha um toco de árvore, e você sentou nesse toco de árvore. O importante é que você sinta a natureza e que você se coloque nesse círculo. E agora, observe que lá no centro desse círculo tem uma fogueira. É uma linda fogueira. Uma fogueira bem grande, o fogo já está aceso, queimando, e já está formando grandes labaredas. Sinta o calor gostoso, é um calor gostoso e ao mesmo tempo aconchegante, que traz uma harmonia para o nosso corpo, e você pode até escutar o barulho do fogo queimando. Então, nós, 27 mulheres, estamos em círculo em volta dessa fogueira, conectadas com a energia da natureza. Isso nos traz uma sensação bem gostosa. E agora, eu quero que vocês imaginem que todas nós estamos conectadas por uma grande teia de energia, onde o fio que liga cada uma de nós, ele é formado pela nossa ancestralidade. Esse fio nos liga agora às nossas avós, bisavós, tataravós, todas as mulheres que vieram antes de nós. Nós estamos conectadas a esse poder feminino das gerações anteriores, de todas elas, e não importa como elas viveram. O que importa é que nós sabemos, de uma forma consciente ou inconsciente, que elas foram muito fortes e elas abriram os caminhos para nós estarmos aqui hoje. É importante que a gente possa reconhecer por essa conexão que elas fizeram o melhor que elas puderam naquela ocasião. Elas fizeram o melhor que elas podiam fazer. Sintam isso e percebam que cada uma de nós agora traz um legado. É um legado único de mulheres que enfrentaram desafios, que enfrentaram sofrimentos, que tiveram bloqueios também. Mas hoje nós estamos aqui para liberar e transformar essas histórias e esses padrões. Nós vamos, a partir de agora, manter os padrões saudáveis e vamos liberar os padrões que não servem mais para a nossa evolução. Então, esse é o nosso propósito. Nós todas estamos conectadas a um propósito comum. Eu quero que vocês se alinhem a esse grande propósito. É um grande propósito de resgatar o nosso poder, para exercer a nossa soberania feminina e para nós conseguirmos expressar para o mundo a nossa verdadeira essência. Então, sintam que cada uma de nós que está aqui hoje quer viver conforme o seu eu verdadeiro, conforme a sua essência. Cada uma de nós quer exercer sua personalidade, sem medo, sem precisar agradar e também sem precisar se impor, né? Cada uma de nós tem esse direito de se sentir merecedora, de ter realização e prosperidade em todas as áreas da vida, sem precisar se esforçar para atender padrões, sem a necessidade de continuar seguindo as crenças limitantes que foram úteis, sim, até agora, mas que agora talvez elas não sejam mais saudáveis, elas não sirvam mais para a nossa evolução. Então agora nesse momento, nós todas estamos aqui para buscar o equilíbrio, a confiança e para permitir que a nossa vida flua de forma plena, onde tudo acontece naturalmente, sem esforço, sem aquela necessidade de buscar, de correr atrás, porque agora, hoje, a nossa energia vai mudar. E ao invés de nos esforçarmos, nós vamos passar a atrair aquilo que nós desejamos
e aquilo que nós merecemos. Então, agora é o momento de você usar a sua imaginação. Eu quero que você se conecte com a sua ancestralidade feminina, trazendo à mente algum elemento que vai representar o padrão, a crença ou bloqueio ancestral que você quer eliminar, tá? Então, como que vai funcionar? Esse elemento, ele vai representar alguma coisa, algum bloqueio que você carregou até hoje, que você carregou até agora, talvez, né, de uma forma inconsciente, mas que agora vem para a tua consciência, e você fez isso para honrar o teu sistema familiar ou para pertencer a esse sistema. Mas você decide agora que você não precisa mais carregar esse peso, você vai se libertar dele. Então, você não vai mais precisar carregar esse elemento com você. E você vai criar agora uma imagem que represente esse elemento, tá? Eu vou dar alguns exemplos para te inspirar, mas seu subconsciente vai saber fazer isso. Pode ser uma imagem, pode ser um objeto, uma cor, talvez uma frase, uma palavra, ou algo que simbolize o padrão que você quer mudar, algo que represente o bloqueio que você vai eliminar. Eu vou dar exemplos, mas você vai criar o seu, tá? Você pode imaginar uma pedra, talvez uma pedra que representa a rigidez do papel da mulher na sua ancestralidade, ou você pode imaginar uma corrente. Talvez essa corrente representa o aprisionamento. Ou você pode imaginar uma mochila nas costas pesada, que representa o peso que você carrega até agora, que você carregou por tanto tempo. Às vezes pode ser um elemento, uma cruz, que representa a culpa por você não seguir alguns padrões, ou por você não se sentir capaz. Ou você pode, talvez, criar um chicote que representa o perfeccionismo, ou aquele excesso de cobrança, né, que tira a gente do eixo. Se você não conseguir ou não quiser imaginar um objeto, você pode imaginar uma palavra. Imagine que você vai escrever um pedaço de papel agora, o sentimento ou o padrão, o nome daquilo que você quer se libertar. Por exemplo, vou dar um exemplo. Se você quer se libertar da escassez, talvez você não conseguiu criar um objeto, mas você agora imagina um pedaço de papel, imagina a palavra escassez nesse papel. Ou talvez seja submissão, ou talvez seja traição, solidão. Eu não sei o que você quer se libertar, mas o que eu tenho certeza é que a tua mente é muito inteligente. Ela é poderosa e ela vai saber qual é o elemento que você quer trabalhar agora, qual é o bloqueio que você quer liberar. Não precisa buscar sentido, só quero que você sinta e se permita. Deixe esse elemento vir na sua mente, na sua imaginação agora. E agora que você já sabe que você quer eliminar, talvez você tenha até criado mais do que um, tá? Você vai criar quantos você quiser, mas agora eu quero que de uma forma respeitosa, você se imagine que vai levantar desse círculo e vai se dirigir, vai chegar bem pertinho da fogueira, porque você vai jogar no fogo esse elemento que representa esse bloqueio, essa crença, essa limitação, né, que mar no fogo agora. Então, imagina você se levantando da roda, do círculo, vai chegando bem perto da fogueira e gentilmente você joga esse elemento lá dentro. Gentilmente por quê? Porque se você carregou ele até agora, de algum modo ele te serviu, mas ele não serve mais. Então você vai colocar esse elemento, vai jogar na fogueira e perceba que interessante. Você já jogou seu elemento, seu papel, ou seu objeto na fogueira, você vai observar agora que assim como você, todas nós que estamos aqui nesse círculo, nessa vivência, todas nós que estamos ao redor dessa fogueira, todas carregávamos também algum elemento que nos bloqueava, que estava nos impedindo de receber aquilo que nós merecemos. Então, eu vou pedir agora para que cada uma, em silêncio e muito lentamente, abra os olhos e coloque no chat aquilo que estava carregando, tá? Pode colocar uma palavra, uma frase, ou até o objeto que você criou, não precisa explicar. Podem fazer isso com calma. Eu vou pedir para vocês escreverem aqui no chat. Quem se sentir à vontade, escreva. Quem não se sentir, pode continuar de olhos fechados. Mas o importante
é que você perceba que todas nós carregamos algum bloqueio que queremos eliminar. E aí eu vou te convidar para ler o chat, para ler aqui, né? Nós temos aqui alguém que carregava a imagem da Mulher Maravilha, a solidão, o gelo, que representa a rejeição, o perfeccionismo, a força, o sucesso, dependência financeira, uma coroa com pedras coloridas. Vejam só, né? Cada uma de nós traz aqui para o nosso campo sistêmico que nós criamos, algo que nós queremos eliminar agora. A rejeição, o abandono, a escassez. Isso, vamos nos conectando com esse desejo do coletivo. Vamos deixar as emoções virem à tona, né? A rigidez, o aprisionamento, o se colocar em primeiro lugar nas escolhas, o peso, a mochila. Vejam só, né? É tão importante nós percebermos que não estamos sozinhas, né? Que tem gente aqui, olha, a Eli, mochila pesada de cobrança, traições, escassez, né? Olha o que nós carregamos, às vezes, sem perceber, sem parar um momento das nossas vidas para olhar para isso e para eliminar. Mas o importante é que agora nós temos consciência do que cada uma estava carregando, e nós conseguimos identificar e reconhecer os padrões presentes no campo desse grupo de mulheres que estão dedicadas para desbloquear tudo isso, né? A escassez e o peso, vejam só, né? Podem continuar colocando, mas quem já olhou pode voltar a fechar os olhos, pode voltar a se conectar aqui. A Cris, um bloco de madeira, né, que caracteriza aqui os medos, as inseguranças, a tristeza, né. O importante é que esses elementos, essas palavras, esses sentimentos já estão na fogueira. Nós já identificamos, já trouxemos para a nossa consciência onde é que tinha resistência, nós já identificamos os padrões desse nosso coletivo, né, e agora nós vamos observar que aquilo que estava nos bloqueando, né, está sendo queimado pela fogueira. A fogueira vai queimando lentamente todos esses elementos, esses bloqueios, e o fogo, né, ele tem um poder imenso de transmutar toda essa energia de bloqueio. Pode ser tudo isso que vocês colocaram, os padrões tóxicos que nós carregamos, às vezes até padrões de doença física, mental, emocional, né? Vai observando, eu quero que você olhe para essa fogueira e vai percebendo que o fogo agora, ele está transmutando tudo, né? Transforma tudo numa nova energia, numa energia curada, de fluidez, de libertação. Agora no seu coração. Então, a fumaça, ela se transforma numa energia, ela não é mais uma fumaça, ela se transforma numa energia de fluidez, de cura, e você sente ela no seu coração. O seu coração, ele está pulsando, você pode sentir ele pulsando, mas você consegue também sentir, de olhos fechados e conectada a esse coletivo, a sua alma vibrando agora. A sua alma vibra e te traz uma sensação de liberdade, de soberania, de equilíbrio, equilíbrio interno, emocional. Isso te acalma, só que ao mesmo tempo que te acalma, te liberta. É como se você deixasse um peso que você carregou, né? E todas nós, mulheres que estamos aqui hoje, eu agradeço imensamente a generosidade de vocês, por vocês compartilharem isso aqui no grupo e comigo. Todas nós estamos conectadas a esse objetivo de liberar o que estava nos bloqueando. Então, você ativa o seu poder feminino e isso aumenta a nossa força coletiva agora. Perceba que a fumaça se transformou numa luz, numa energia radiante, na cor violeta. A chama violeta, ela é capaz de transmutar todos os bloqueios e todas as crenças limitantes, todas as energias negativas que nós não queremos mais. E eu quero que você sinta essa energia violeta entrando no seu corpo
e fazendo uma limpeza agora no seu corpo. Aceite, né? E se permita receber a energia dessa luz violeta, dessa energia da chama violeta. E eu quero que você sinta agora, novamente, de uma forma bem consciente, carinhosa, a conexão com a sua ancestralidade. Volte a se conectar com as suas ancestrais agora, com todas as mulheres que vieram antes, e perceba que algo profundo mudou agora nessa conexão. Porque, assim como você, elas também ficam livres. Agora vocês se conectam com essa nova sensação, com essa energia de liberdade, de fluidez, de abertura para receber. Porque agora você está pronta para criar um novo elemento. Só que esse novo elemento que você vai criar agora, ele representa o que você quer para você. Porque você já liberou aquilo que você não queria. E agora você cria mentalmente um elemento que vai representar o teu poder feminino. Eu vou dar alguns exemplos de novo, mas a sua mente ela é brilhante, ela vai criar o que fizer sentido para você. Mas vou dar alguns exemplos para te ajudar. Talvez você possa criar uma cor, uma flor na sua cor preferida. Ou você vai criar uma cor, a sua cor preferida, que vai simbolizar a suavidade ou a sabedoria ancestral. Ou você pode criar um fio iluminado te conectando às mulheres da sua ancestralidade ao longo do tempo. Ou talvez você vai criar uma linda joia que simboliza um presente valioso que você está se presenteando agora ou recebendo da sua ancestralidade curada, ou um diamante, um cristal, quem gosta de cristal, pode imaginar um cristal representando o seu poder feminino, aquele que você vai carregar com você a partir de agora no seu coração. Então, a sua mente vai fazer isso de uma forma brilhante. Eu quero que você olhe bem para esse elemento, olhe bem para ele, sinta ele, e você, de uma forma figurada, vai levar esse objeto, esse elemento para o teu coração. Coloque esse elemento dentro do seu coração agora e sinta o poder dele vibrando em você. Ele pulsa em você no seu coração, sinta os seus batimentos cardíacos, a sua frequência, ela vai se elevando, e todas as suas ancestrais estão assistindo isso, você colocando esse elemento no seu coração. E eu quero que você sinta agora que as suas ancestrais, elas começam a bater palmas para você. Você até escuta, é uma maravilhosa salva de palmas. Elas estão batendo palmas porque elas estão admirando a sua coragem agora, a sua coragem porque você está aqui, elas estão admirando a sua determinação de você estar dedicando esse momento para você se permitir acionar esse poder. E elas estão principalmente abençoando você pelo fato de você estar na vida. E agora realmente, prestem atenção, realmente você se sente parte. E agora que você se sente parte, você se conecta a elas através dessa nova energia, dessa energia curada, dessa energia transformadora, e você agradece a todas as suas ancestrais profundamente. Por tudo que elas passaram, por tudo que elas fizeram. E você mentalmente se conecta a elas e você diz a elas mentalmente: a partir de agora eu honro vocês. Eu vou receber toda a prosperidade. Eu vou aceitar receber tudo que eu mereço. E eu honro vocês sendo feliz e próspera. Eu me permito receber tudo que a vida tem, sem culpa, sem medo. Eu libero toda a prosperidade. E perceba que elas te abençoam, elas simplesmente te abençoam. Para você receber tudo que você merece, tudo que você quer para ser feliz do seu jeito, sem precisar repetir padrões que não são mais benéficos para você, sem precisar agradar para fazer parte, você aciona agora o seu eu autêntico e verdadeiro. Sinta que verdadeiramente você se libertou desses padrões que antes te aprisionavam, e que quando você se liberta, elas, suas ancestrais, também se libertam. E cada uma de nós aqui, que estamos juntas e conectadas, também nos sentimos livres, e que principalmente as futuras gerações, elas também
recebem essa cura que nós proporcionamos agora. Por quê? Porque todas nós presentes aqui nesse círculo estamos iluminadas com essa nova energia de liberdade, de aceitação e de poder feminino. Todas estamos conectadas nessa nova energia. Eu quero que você deixe essa sensação atuar no seu subconsciente agora. Essa sensação vai atuar na sua alma, no seu coração, no seu corpo. E você vai trazer pro aqui, pro agora, tudo isso para você aplicar daqui para frente. Eu quero que você se permita agora receber essa cura. Dê um comando mental que é seguro, correto e permitido você aceitar essa cura, que ela vai ativar e atuar em todas as suas células, trazendo tudo aquilo que você merece, a prosperidade em todas as áreas da sua vida. E você se permite agora se abrir para o amor, para o sucesso, para o dinheiro, para o trabalho, para os relacionamentos saudáveis, para as parcerias recíprocas, enfim, para tudo aquilo que você quer, que você merece, que você tem direito. E agora eu vou pedir para vocês lentamente, muito lentamente, vocês vão abrir os olhos de vocês, podem abrir os olhos lentamente, trazendo essa sensação. E nós vamos agora usar uma técnica que vai ser bem importante para vocês continuarem acionando esse poder feminino, tá? Porque é importante que nos próximos dias, nas próximas semanas, vocês continuem trabalhando isso que nós desbloqueamos aqui. Nós vamos criar agora uma âncora emocional, tá? É uma programação neurolinguística, e essa técnica, ela se chama a técnica do coração. Então, todas nós aqui temos uma glândula que é chamada de timo. Essa glândula, ela é responsável pelas nossas emoções. E ela fica aqui, ó. Vocês estão vendo? Eu vou levantar um pouquinho, ó. Ela fica aqui, nessa região aqui do peito, tá? Então, eu vou pedir para vocês, agora nós vamos fazer um exercício. Nós vamos acionar essa glândula, vou subir aqui um pouquinho na câmera. Vocês vão começar a dar umas batidinhas aqui, tá? Então, comecem a bater aqui, de uma forma que vocês sintam a vibração. Podem bater aqui. E agora que vocês já identificaram o local, vocês podem fechar os olhos de novo, respirem profundamente, coloque toda a sua atenção aqui nessa glândula, que fica bem no meio do seu peito, entre os seios. Respira e começa a falar, tá? Agora eu quero que vocês falem em voz alta, para vocês sentirem a vibração, tá? Das palavras, tá? Então, quem não se sentir à vontade em falar no microfone, pode fechar o microfone, a gente não precisa ouvir, mas é importante que você se escute agora, que você possa se escutar. Então, você vai sentindo a vibração e você começa a falar em voz alta, eu. E aí você vai falar seu nome completo, fale seu nome completo. Eu, Eline das Grafos E quando você fala seu nome completo, você se permite sentir e acordar essa glândula. Continue falando eu, vai falando eu. Fala de novo seu nome completo, e quando você fala seu nome completo, eu quero que você sinta a vibração das palavras do seu nome ecoando em você. Nós não temos o hábito de pronunciar o nosso nome completo. Normalmente as pessoas nos chamam por uma parte do nome, por um apelido, mas agora é o momento de você assumir, né, o seu nome completo. Então, eu, vai repetindo, batendo, eu. Fale seu nome completo, fazendo as batidinhas, sentindo aqui, você acordar essa glândula. E eu quero que você sinta agora o seu peito expandindo, seu peito acordando aqui a glândula para a sua identidade, o seu verdadeiro eu, a sua essência. Quem você é realmente, quem você é naturalmente, você vai se apropriando do seu eu quando você faz essas batidinhas e diz eu, mas assim, eu quero que você diga eu com muita vontade, pode falar alto, eu
Eu, e fale seu nome com as batidinhas aqui. E agora você vai repetir essa frase. Eu, seu nome completo, mereço a minha existência. Pronuncie em voz alta, batendo aqui, ativando a glândula. Novamente, eu, fale seu nome completo, tenho direito a existir. E mais uma vez, eu, seu nome completo, tenho o direito de existir na minha mais verdadeira essência. Pode relaxar as mãos, pode abrir os olhos, se sentindo muito bem, se sentindo bem melhor do que antes. Muito bem, excelente. Podem abrir as câmeras. Muitas vezes, depois que nós nos permitimos, né, a vivenciar uma técnica como essa, a gente não tem muita vontade de falar, né? Não temos muita vontade de conversar, porque é um momento nosso, é um momento aqui de cada uma. Então, se alguém quiser colocar aqui no chat como está se sentindo, fiquem à vontade, mas o importante é que vocês dediquem um momento agora para que vocês fiquem aí relaxadas no ambiente de vocês, para vocês integrarem essa vivência, que foi uma vivência terapêutica. Vocês possam continuar conectadas. Eu vou passar algumas instruções aqui para vocês, tá? Vocês vão usar daqui para frente. Então, o que eu recomendo que de hoje até amanhã, no final do dia, a cada 1 hora, vocês usem essa técnica, tá? Que a gente usou agora, do acionamento da glândula timo. Eu vou encaminhar a gravação para vocês, se vocês quiserem ouvir novamente a meditação, né? Pode ajudar, mas não tem necessidade, tá? Porque o que nós fizemos aqui foi no campo sistêmico, então já está ativado. Mas a minha recomendação é que vocês programem aí no alarme de vocês, claro que não na madrugada, né, mas até a hora de dormir, a cada 1 hora, que vocês façam essa técnica de bater aqui nessa região, falar eu, seu nome completo, e a frase, eu mereço a minha existência, né, eu tenho o direito de existir. E amanhã, ao longo do dia, isso vai ajudá-las, né, a criar essa âncora aqui mental e emocional de neurolinguística. Eu vi que a gente tem aqui, né, um comentário, a Flávia está dizendo que se sente bastante leve, com a pele arrepiada, é gostoso, né? Só me deem um feedback se estão bem, para eu saber, se estão aí, um joinha aqui, só para eu ver, porque as imagens congelaram aqui para mim. Agora voltaram as imagens. As imagens tinham congelado aqui, voltou. Todas bem? Bom. Sentiu arrepios também, a Cícera tá leve. Pietra tá ótima. Eu quero... A Ju tá agradecendo, eu que agradeço. Quero agradecer de coração, né? Cada uma de vocês aqui. Para mim, esse momento, ele é muito importante. Eu até fico emocionada, porque não é um desbloqueio só para vocês, né? É um desbloqueio e uma cura para mim também, para minha mãe que está aqui, para minha família, para minha ancestralidade e para todas as mulheres que estão comigo na minha jornada, né? Que confiam no meu trabalho, que estão sempre, né, fazendo os encontros e as terapias comigo. Então, eu agradeço imensamente por vocês dedicarem esse momento e por vocês trazerem de uma forma tão generosa esse momento, né? Então, foi muito especial.
Eu vou ficar aqui para quem quiser continuar. São 20 horas em ponto, né? Conforme o combinado, eu estou encerrando a prática aqui, mas eu continuo aqui com vocês para quem quiser bater um papo, para quem quiser comentar, para quem quiser trazer a sensação e o sentimento. Para quem quiser sair, ok, né? Eu só peço que vocês fiquem uns 10, 15 minutinhos aí ainda, né, relaxando no cantinho de vocês. Amanhã eu vou encaminhar para vocês um convite, tá? Eu vou começar a fazer alguns encontros em grupo, estou mudando um pouco a minha forma de trabalho, estou com novos projetos, um deles é que a gente possa ter mais momentos como esse, então vocês são as primeiras pessoas que estão sabendo disso, né, dessa novidade aqui no meu trabalho. Eu quero começar com um grupo de constelação familiar de 4 semanas, então serão 4 terças-feiras no mês de abril, e aí amanhã eu vou encaminhar os detalhes para vocês, mas será nesse horário, e será num formato um pouquinho diferente desse, porque aí eu quero que seja uma duração um pouquinho maior, para que a gente possa trazer também mais falas de vocês, tá? Então, eu vou abrir esse primeiro grupo aqui, só para vocês, tá? Não vou por enquanto, abrir para outras pessoas, porque a gente não consegue trabalhar com um número muito grande, e eu vou colocar uma condição de troca bem diferenciada, para que, né, quem tiver interesse possa continuar participando. Mas eu não vou falar sobre isso hoje, amanhã eu vou mandar para vocês, que aí quem sentir, quem achar que gostaria de participar, será muito bem-vinda, mas vocês já sabem que serão 4 terças-feiras nesse horário. E estou aqui aberta para dúvidas, para comentários, e quem que precisar sair pode ficar à vontade também. Obrigada, Karina. Obrigada pela participação, eu que agradeço. Obrigada a todas. Vou interromper aqui a gravação, né, porque às vezes alguém quer, eu até esqueci da gravação, às vezes alguém quer fazer alguma pergunta e não se sente à vontade por estar gravando. Posso falar?